Olá, hoje vamos debater aqui no Academia o Tribunal do Júri. Aqui no Brasil, essa instituição é utilizada nos julgamentos de crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando há intenção de matar. A tese foi realizada por Charley Teixeira Chaves. Tribunal do Júri em busca de uma compreensão democrática. Tese apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Área de concentração Direito Processual, como requisito parcial a obtenção do título de doutor em Direito Processual. Orientador, professor doutor Fernando Horta Tavares. Para participar do debate, convidamos Ademar Vasconcelos, juiz aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e Alexandre Marques da Silva, defensor público também aqui do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no programa. Agora nós vamos conferir um resumo do estudo do Dr. Charley Teixeira. A tese buscou refletir sobre o conceito do Tribunal do Júri brasileiro, adequando-se ao modelo do Estado democrático de direito. O formato do júri, com sua íntima convicção, exclui as partes da participação da construção e elaboração do provimento final. Defende-se que atos de formação do provimento jurisdicional sejam feitos também pelos afetados do resultado da decisão final, afastando-se de qualquer verdade extraída por conclusões solitárias do julgador ou dos jurados. Dr. Charley, qual foi a metodologia utilizada na tese? O trabalho adotou uma metodologia crítica, com o objetivo de testificar todos os padrões aqui apontados do Tribunal do Júri, para poder chegar a um resultado e consubstanciar numa construção mais crítica e com o objetivo de trazer uma falibilidade para depois apresentar uma solução para essa falibilidade. Então, é uma construção crítica e histórica. O Dr. Charley separou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização do estudo. Vamos conferir. O que é isto? Decidido conforme minha consciência, de Lênio Luiz Streck, Livraria do Advogado. Conhecimento Objetivo, de Carl Raymond Popper, editora Itatiaia. Teoria Geral do Processo, de Rosemiro Pereira Leal, editora São Paulo. Dr. Charley, qual foi a importância de cada uma dessas obras? Vamos começar pela obra do Karl Popper. O Karl Popper é uma obra que ele nos traz uma discussão sobre a teoria da falibilidade. É justamente o que eu tento demonstrar no Tribunal do Júri. Eu uso a obra dele justamente para fazer uma testificação da origem mais próxima do Tribunal do Júri até sua repercussão e sua secularização dentro do plano constitucional e dentro do plano infraconstitucional. Então, a teoria do Karl Popper é muito importante porque ele vai testificar, e não é só testificar para criticar, mas também é buscar soluções. A obra do professor Rosemiro Pereira Leal é justamente uma teoria neoconstitucionalista. É uma teoria uma teoria pós-moderna, onde que a gente faz repensar e trabalhar também a inclusão de sujeitos na construção da decisão, coisa que a gente não percebe no Tribunal do Júri, ou seja, a participação das partes como agente construtor e colaborador dessa decisão. Então, é uma obra que vai me dar um substrato muito importante dentro do conteúdo da testificação e de uma nova tese. E a obra do Lênio é justamente porque ele é um crítico nato, né? E a obra dele fala justamente sobre a questão da íntima convicção, das decisões solipsistas. Então, isso vai me dar um substrato para perceber que o Tribunal do Júri, da forma que está, ele não deve ser mantido, ele deve ser repensado. E aí, conjuntando essas obras, a gente vai buscar uma nova compreensão do que é o Tribunal do Júri dentro do plano democrático, uma visão constitucional. Então, agora a gente vai aproveitar, então, para ouvir, né, a explicação do senhor sobre a tese apresentada aqui na Academia. Perfeitamente, Thiago. A obra, o Tribunal do Júri, e uma busca de uma compreensão democrática, ela tenta objetivar uma reconstrução do que é povo e Tribunal do Júri. Tanto é que nós vamos trabalhar a ideia de povo separado dos julgadores. Na realidade, os julgadores, os 7 jurados, no caso do Brasil, são juízes de fato e de direito que decidem. E aí eu tenho que fazer uma separação. O conceito de povo transcende. Mas antes de falar e chegar a esse objetivo, eu tive que fazer uma reconstrução. Qual que é a origem mais próxima do Tribunal do Júri? Ele vem com a eliminação das ordalhas. E aquela questão das provas sacramentais, das provas divinas. E quando ele tentou eliminar a questão dos ordalhas, nós podemos perceber que o Tribunal do Júri, ele acabou sendo influenciado com alguns requisitos das ordalhas, justamente a ideia da falta de fundamentação, que depois foi mitificado com a ideia do argumento do povo, ou seja, vox populis, ou seja, o Tribunal do Júri decide conforme a voz do povo. E olha, ele não representa o povo. Esse mito, ele foi secularizado e foi transmitido, e toda a doutrina infraconstitucional trabalha dessa forma, potencializando o Tribunal do Júri como se fosse o próprio povo.
O conceito do povo transcende. Hoje o povo é como instância global, como o Frederico Miller coloca. A gente vai perceber que essa construção nos ajudou a recompreender o tribunal do júri e aí nós passamos por um contexto histórico. Um contexto histórico comparativo de alguns países. Nós passamos para o modelo inglês, nós fizemos uma discussão, verificamos como que funciona o modelo inglês e o modelo americano, que é o sistema da common law, que são modelos extremamente que influenciaram o modelo brasileiro. Mas que influenciaram o modelo brasileiro, mas que hoje a gente vai perceber que na América do Sul, apenas Brasil e Colômbia adotam esse sistema semelhante ao modelo americano. Mas o modelo americano tem uma fisionomia que, mesmo a ausência de fundamentação, ela tem uma estrutura totalmente diferente que não existe no modelo brasileiro. O juiz lá cria uma chamada regra de exclusão de prova. A prova ilícita não é admitida no modelo americano. Só que no Brasil sequer tem isso. Lá os jurados recebem uma instrução e é interessante, apesar de não ter fundamentação, os jurados comunicam entre si e na maioria das decisões é colocado a ideia de unanimidade. E a unanimidade é trabalhada com jurados com representatividade. O que é a ideia de jurados com representatividade no modelo americano? É justamente que eu pego gama de sociedade com pensamentos diversos, onde eu coloco o objetivo dessa discussão, desse debate, para conseguir o que? Uma unanimidade para condenar ou não. E aí a gente percebe que o sistema americano tem umas nuances diferentes do Brasil. E mais ainda, tem situações que o júri americano pode ser fundamentado. Nós temos situações lá que é nitidamente previsto isso também. Mas aí eu passei também por outros modelos, como o modelo espanhol. O júri espanhol é encantador porque ele adota um sistema semelhante ao nosso, porém a Constituição espanhola coloca o jurado é obrigado a fundamentar. Está lá na Constituição espanhola. Ou seja, isso já vai criar uma revolução no Tribunal do Júri, obrigando um juiz leigo a fundamentar. Não uma fundamentação jurídica, mas uma fundamentação da onde que ele buscou essas provas, da onde que ele extraiu aquela compreensão da culpabilidade, da inocência e assim por diante. Então, o júri espanhol já está bem moderno e está dentro da Constituição. E aí a gente vai falar também dos modelos dos campeonatos, ou assessorado. A gente vai perceber que a Europa começou a abolir o chamado júri tradicional, que é o modelo nosso, e trabalhar uma ideia de júri com jurados leigos e jurados togados, ou jurados profissionalizantes. A gente percebeu que a Europa está afastando o modelo tradicional. França já adota esse sistema, Itália já adota esse sistema e Portugal. O modelo francês é muito peculiar, é muito interessante porque ele coloca que os jurados, também a decisão lá é sem fundamentação, mas os jurados é obrigado a ter uma fase da compreensão da prova. Eles vão debater a prova. E esse debate, depois eles vão decidir sem a obrigatoriedade de fundamentação, mas já tem uma vinculação com a prova. Então, é extremamente interessante. E cabe colocar que a ideia de concepção do povo, na França não trabalha o jurado como povo também. A ideia é que, na realidade, o povo é uma compreensão muito maior. A gente pode perceber que a própria Corte Suprema francesa admite pessoas leigas, que não sejam com formação jurídica, acreditando que eles têm capacidade de fundamentar também. A Corte Constitucional Francesa permite isso. Continuando, a gente vai falar também do modelo italiano, que também é um modelo assessorado, com presença de juízes, jurados, e o que é interessante demais é o modelo português. O júri português é facultativo, hoje é quase inexistente. E lá obriga também a fundamentação. Diante disso, nós fizemos um arcabouço crítico, mostramos as problemáticas do Tribunal do Júri, mostramos como que ele deve ser repensado, para perceber que hoje o Tribunal do Júri brasileiro ele tem condições de ser modificado. Os princípios constitucionais, eu tenho condições de reinterpretá-los, por exemplo, a soberania dos vereditos. Ora, o júri é soberano, isso está na Constituição como instituição, mas a soberania não quer dizer que ele não pode ser testificado ou retestificado essa decisão. A ideia é que, se qualquer reconstrução da decisão do jurado, que seja voltado para o próprio jurado. Ou seja, o mérito é sempre do júri. Então, eu posso entender que a ideia de soberania não é a ideia de blindagem. Eu não posso recorrer, porque se no Estado Democrático de Direito, nós não podemos admitir. A ideia de recurso é uma ideia de que insatisfação, logicamente, não é a ideia de perpetuação de recurso, mas uma ideia de satisfação que a gente tem que colocar. A ideia também do sigilo que está previsto lá no Tribunal do Júri, dentro da Constituição, a gente pode perceber que esse sigilo pode ser compreendido como o momento da elaboração da decisão. Eu concordo com a ideia de que os jurados têm que vincular a prova. Senão, a gente vai ter uma ideia de efeito transcendente. O que é debatido ali com aquela ideia de sim ou não, sem fundamentação, pode provocar decisões fora do contexto jurídico, pode imaginar decisões sem vínculo nenhum e até mesmo o descomprometimento dos jurados. Quem pode dizer isso se ele só tem o objetivo de dizer sim ou não? Ideia de vinculação é a ideia de falar o seguinte: eu estou assistindo o Tribunal do Júri, estou observando as defesas e a acusação, eu estou aqui vinculado. E aí, ao vincular a prova, o jurado consegue ter uma conclusão melhor. A gente vai perceber que é extremamente importante essa vinculação com a prova, até porque nós sabemos que eu criei um capítulo na minha tese sobre a questão da mídia.
E a mídia tem um poder muito forte, né? E aí ela pode transcender um argumento de prova, entre aspas, para os jurados, para poder os jurados o quê? Decidirem. Só que aquilo não foi dentro do plano de discursividade, não passou pelo advogado da defesa, não passou pelo Ministério Público, mas os jurados já receberam aquilo como convicção absoluta. E nós sabemos disso. Essa vinculação nos permite eliminar um argumento extraprocessual que não está dentro dos autos. A ideia é que os jurados ele possa compreender e esse sigilo vai ser preservado em qual momento? No momento onde ele vai poder decidir, falando, ó, primeiro quesito, autoria, eu contendo as provas nesse e naquele sentido. E assim por diante. Até porque a Constituição, ela deixa bem clara que não admite o anonimato. Então, nós compreendendo a essência do processo como um todo e esses princípios do Tribunal do Júri, a gente consegue democratizá-lo. A gente vai perceber que essa incomunicabilidade dos jurados, ela é infraconstitucional. E nós sabemos que hoje democracia é ato de fala, é ato de debate. Ora, eu posso ter aqueles argumentos que muitos vão falar assim, não, pode ter um jurado que tenha mais capacidade que o outro e possa influenciar, mas que tenha fala, que tenha articulação descrita, porque não existe decisão sem construção dos autores, ou seja, sem as partes poderem objetivar essa decisão também na sentença. Hoje nós temos uma decisão sim ou não, onde o juiz simplesmente fundamenta a decisão sem o lastro de como ela foi construída. Essa ideia de que o povo está sem vinculação, ou melhor, os juízes leigos, né, porque nós vamos chamar eles juízes, né, juízes de fato e direito, porque o povo, ele transcende esse conceito, né. Esses juízes, eles não são obrigados a fundamentar porque eles não têm capacidade profissionalizante, não é essa a essência. A Espanha e Portugal exigem a fundamentação com como qualquer um poderia ter. Eu levo minha filha de 5 anos para assistir um desenho, ela tem condições de raciocinalizar, tirar um raciocínio de como chegou aquele desenho. Basicamente, eu consigo também fazer isso no júri. Eu preciso fazer uma vinculação, ora, foi apresentada tal prova. Eu tenho que trabalhar também aquela ideia de regra de exclusão do modelo americano, que é muito bacana. Se a gente admite prova ilícita, por que o Tribunal do Júri vai referendar coisas que não é admitido dentro do plano? Eu não posso deixar um júri totalmente aberto, porque eu posso ter decisões onde o Tribunal do Júri vem condenar pessoas inocentes e absolver pessoas culpadas. E isso não é um modelo democrático admissível, né? É um sistema secularizado, é um sistema que gera impacto, é um trabalho iconoclástico, no sentido de que ele vai quebrar a barreira, porque é um trabalho... O júri é muito envolvente, nós temos inúmeros filmes. O Gabriel Chalita fala que a sensação e a sedução da fala do Tribunal de Júri é emocionante, mas essa emoção, ela transcende, fica no magicismo. Nós temos que trabalhar processo, e processo não no sentido de absolver ou condenar, mas no sentido de reconhecer as provas de forma clara e nítida para poder condenar. Então, esse trabalho, ele faz um repensar, não contra o Tribunal do Júri, mas numa compreensão de democratizar o Tribunal do Júri. Essa é a perspectiva principal. Eu trabalho também a ideia de a tese da ampla defesa e a tese da plenitude da defesa, já com a concepção de que essa ampla defesa, ela possibilita que todos os argumentos sejam colocados em plenário, e ao colocar em plenário, permite que os jurados compreendam. E os jurados têm essa noção no momento da discussão da prova. Então, esse trabalho, na realidade, ele defende o Tribunal de Júri, mas num viés democrático e constitucionalizado. Esse é o nosso objetivo. Ou seja, um novo modelo, né, o senhor propõe, né, doutor Charlie? A gente vai fazer uma rápida parada e, na volta do intervalo, vamos debater a tese de hoje aqui no Academia sobre o Tribunal do Júri. Estamos de volta com a Academia e vamos agora debater a tese de Charlie Teixeira Chaves. O estudo analisa o Tribunal do Júri. No Brasil, essa instituição é utilizada para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando há a intenção de matar. Mas antes do início do debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Criminologia Clínica e Psicologia Criminal, de Alvino Augusto de Sá, editora Revista dos Tribunais. A coisa é julgada no processo penal brasileiro como instrumento de garantia, de Paulo Rangel, editora Atlas. Audiências Públicas, de Eduardo Fortunato Bim, editora Revista dos Tribunais. E a tese do Dr. Charlie já deu origem a esse livro, O Povo e o Tribunal do Júri, de Charlie Teixeira Chaves, editora De Plácido. Agora, então, a gente vai começar o nosso debate. Quero passar aqui a palavra para o nosso juiz, doutor Ademar, fazer a pergunta para o doutor Charlie. Doutor Charlie, a gente percebe no dia a dia que o Tribunal do Júri no Brasil caminha para os moldes do norte-americano. Mas o que o senhor acha do ponto de vista histórico e político, tendo em vista que a matriz brasileira
culturalmente falando, foi centrada na matriz tupi, africana e europeia, enquanto que o americano tem a sua origem no modelo europeu. Não seria um obstáculo esse modelo brasileiro se adaptar ao norte-americano? Doutor Demar, que pergunta muito interessante, vai me dar uma oportunidade de explicar. Realmente, em Portugal, foi influenciado pela Inglaterra, né? E a partir do momento que Portugal colonizou o Brasil, nós recebemos também essa influência do Tribunal do Júri também, ou seja, tem uma influência do modelo da Common Law. Porém, o nosso sistema é da Civil Law, justamente o modelo onde que já não adota o Tribunal de Júri mais tradicional, sim o modelo do Tribunal de Júri assessorado, ou seja, com a presença de jurados do povo e jurados profissionalizantes. Melhor, do povo não, porque nós estamos falando de juiz leigo, né? Do juiz leigo e do juiz profissionalizante. E aí eu tenho realmente um choque. No Brasil, na realidade, nós estamos sofrendo várias influências. É a influência do sistema da Common Law e o sistema da Civil Law, onde que a gente nós adotamos a ideia do dispositivo, da previsão, da reserva legal. É isso que nós adotamos. E aí o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que o Brasil ainda tem um lastro forte de alguns mecanismos da Common Law. E hoje alguns autores vão falar que é uma mistura, mas eu defendo que não deveria ter essa mistura. Por quê? Porque o sistema da Common Law é de uma origem cultural onde que o Brasil não está acostumado com essa origem cultural. É uma aceitação onde que até a fundamentação é diversa. A fundamentação é diversa. Eles entendem a fundamentação, se nós percebemos, quando eu citei o sistema do inglês, que a ideia do debate entre o jurado, a ideia da unanimidade, a ideia de representatividade com assuntos distintos, já é uma fundamentação. No Brasil não tem essa perspectiva. Então é problematizado, é muito problemático pensar em pegar modelos e copiar modelos e tentar implementar no Brasil. Eu acho que o Brasil tem condições de recompreender, e nós temos uma Constituição magnífica que dá para buscar o Tribunal de Júri em outra concepção. Bom, hoje nós estamos aqui com convidados que trazem toda a problemática, né? O doutor Ademar, juiz aposentado do Tribunal de Justiça, e o doutor Alexandre, que é defensor público. Doutor Alexandre, por favor, faça a sua pergunta. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da TV Justiça para participar desse programa e parabenizar o professor Charlie pela obra. Gostei muito, inclusive da crítica feita ao sistema brasileiro e a comparação com o sistema americano, o sistema espanhol e o sistema português. Diante disso, eu gostaria de saber do senhor se a prova produzida nos debates para um provimento por meio dos jurados é condicio sine qua non que eles decidam, que eles discutam isso em sala reservada para assim proferir uma sentença em conformidade com o devido processo constitucional? Doutor Alexandre, realmente, a questão da prova é muito importante. Nós sabemos que hoje existe recurso justamente para anular a decisão quando os jurados decidem de forma manifesta contra a prova existente nos autos. E aí o tribunal não sabe nem o que prova é essa, porque na realidade falou-se que a gente tinha uma prova, mas que os jurados não observaram. E aí começa a conjecturar, a transcender. Na realidade, esse modelo que você citou é o modelo francês. O modelo francês tem uma fase onde que os jurados têm que debater a prova. Lá não é obrigado a fundamentar, como eu defendo na minha tese. Mas esse modelo já de vinculação da prova é extremamente importante. Olha, eu não vou transcender, ou seja, eu tenho um argumento que eu quero saber qual é o argumento da defesa, qual é o argumento da acusação, e quais são as provas que foram produzidas. E então esse momento é o momento do jurado vincular o julgamento, de entender o julgamento, de saber se aquela prova é admissível ou não, de sair de argumentos falaciosos, de argumentos estratégicos, de argumentos de sedução, porque isso vai colocar uma decisão de forma mais coerente. A prova incumbe a acusação, a defesa incumbe também fazer prova, e aí essa construção desse argumento, das partes se reconhecer como construtor e autor dessa decisão, vai ser refletida nesse momento da prova, justamente onde que os jurados vão falar o seguinte: olha, eu não consegui demonstrar, foi demonstrar nos autos que não houve culpa, ou dolo, ou que houve dolo, ou seja, tem condições, o jurado acho que tem condições, independente de ser leigo, ele tem condições de extrair essa compreensão. Então, a vinculação da prova é uma das partes que eu defendo, juntamente com a ideia de fundamentação. E essa fundamentação aí é o momento do sigilo, onde que ele vai repensar, sentar e falar assim: não, já passei para o momento da discussão da prova, onde que eu testifiquei aquelas provas produzidas, e agora eu posso, nos quesitos, falar: isso aconteceu por isso, eu entendo porque ela prova, eu entendo por isso, por isso. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas, vamos aproveitar a voz da experiência, né, doutora Ademar? Esse raciocínio. O terceiro quesito, que indaga se o jurado absolve o réu, não poria por terra a tese dessa prova manifestamente contrária aos autos?
não criou-se uma autonomia maior para o jurado, um poder maior de decidir, mesmo que ele seja leigo, embora o critério de justiça ele tenha, baseado na tese do Ministério Público e da Defesa, ao responder que absolve por qualquer forma o réu no terceiro quesito, estaria prejudicada essa prova manifestamente contrária aos autos. Pois não. Essa pergunta sua é realmente importante, porque a quesitação ainda nos moldes, sim ou não. E aí, realmente, ela fortalece o tribunal do júri e aí fica uma decisão surpresa, muitas das vezes. A gente pode falar como que teve prova, não. Só que a gente tem que trabalhar também o viés recursal. Existe a possibilidade, mesmo os jurados, e aí eu trabalhando no viés da minha tese, onde que os jurados vão absolver, mas eles vão justificar com qual argumento, eu vou ter agora como discutir se realmente aquele argumento do jurado foi um argumento que foi trabalhado pelas partes, que não é um argumento que transcende aos autos, não é um argumento de achismo, não é um argumento de cunho psicológico, não é um argumento de torcida, não é um argumento de influência externa, como a questão da mídia. A mídia ela tem um poder quase de prova, não seria prova no plano judicial. Então, a ideia justamente de fundamentação, ela ajuda que no plano recursal permita um recurso onde que a soberania vai ser observada, permitindo um novo julgamento nesse sentido. E aí nós vamos trabalhar a democracia. Nós estamos entendendo que os jurados estão defendendo uma ideia que não seja uma ideia jurídica, não foi debatida. Mesmo assim, isso faz parte da democracia. Então, nós temos o recurso para isso, porque a prova ela é contrária àquilo que está nos autos. E aí nós vamos ter um novo julgamento. Alexandre, por favor, mais uma pergunta também. Diante do exposto no trabalho do senhor, o senhor acredita que há resquícios do sistema inquisitorial no nosso procedimento atual acerca do tribunal do júri? Doutor Alexandre, realmente. A ideia da secularização do tribunal do júri, lá nos primórdios, ou seja, vamos trabalhar um marco como suplantar as ordalhas, mas pegou um mecanismo da ordalha que é justamente a ideia de que a fala dos jurados é uma fala sem obrigação de fundamentar, porque representa, entre aspas, a voz do povo. Isso, naquela época, justificou, porque eu tinha um rei, e ele tinha um poder de influência, então eu precisava de um julgamento imparcial. Mas hoje a gente percebe que o juiz, o magistrado, ele tem uma autonomia, ele tem uma independência que é protegida e nós podemos tentar dar essa autonomia também para o juiz leigo. E essa autonomia deve ser preservada. Diante disso, a gente percebe que essa secularização dessa íntima convicção, ela foi extraída até hoje e mantida. Inclusive a interpretação até do júri na Constituição, ela é trabalhada de forma inquisitorial, sim. Existe, sim, resquícios inquisitoriais, porque a partir do momento que eu tenho uma decisão de sim ou não, onde eu não vinculo o jurado a nada, nem muito menos a própria lei, eu tenho uma decisão surpresa, e decisão surpresa não é uma decisão democrática, né? Então, mesmo eu tendo o viés recursal, é insuficiente. Nós não podemos imaginar que, no plano da democracia, numa ideia de um cidadão, ele não tenha condições de articular qualquer fato. Essa ideia. Nós podemos até discutir essa ideia de cidadanização do povo, ou melhor, cidadanização de qualquer um, para poder permitir o que ele tenha condições. Aí é uma questão da educação, uma questão que transcende o nosso debate. Mas a gente tem que debater num modelo democrático onde todo mundo tem condições de discutir, se tornar autor e construtor da sua própria realidade. Então tem resquício, sim. Eu tenho uma pergunta também. Qual que é o motivo, então, do tribunal do júri não ser obrigado a fundamentar as decisões? O primeiro argumento é que juiz leigo. Por ser leigo, ele não é profissionalizante, ele não estudou, não fez faculdade, então ele não tem condições de dizer nada de direito. Ora, mas assim nós sabemos que o direito adota uma questão de fato. Ora, eu consigo compreender os fatos. E aí, adotando uma concepção lá no direito, que nós falamos em iuria, novati curia, dabit iure mi fac, nós sabemos que me dê os fatos que eu tiraria o direito. Eu tenho um juiz que vai elaborar a sentença, mas a construção dos fatos não é passada de forma clara. Simplesmente eu tenho um jurado que eles falam que ele é incapacitado, seja de cunho educacional, o que for, mas essa incapacidade é uma secularização, é um mito. Ou seja, na realidade eu não posso colocar o jurado como representante do povo, o povo transcende isso. Na realidade são juízes de fato e de direito. Eu já tenho arbitragem lá que não exige o quê? Capacidade técnica. Eles são juízes de fato e de direito. A lei de arbitragem também coloca isso lá, de forma nítida e clara. Então, esses argumentos são argumentos que são perpetualizados, são argumentos que viraram mitos como verdades absolutas, que a gente tem condições de romper. Eu acho que qualquer um tem condições de exteriorizar pensamento. E o jurado, mesmo sendo da área de direito, com formação, ou seja, alfabetizado, ele tem condições de explanar a realidade. E é isso que eu defendo. Eu acho que o jurado tem condições de
testificar, argumentar, e justamente naquele momento da prova, ele tem como perguntar. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas o nosso tema era muito interessante, né? O Tribunal do Júri, a gente poderia continuar conversando aqui por horas, mas o tempo acabou. Quero agradecer ao Dr. Charlie Teixeira pela presença aqui na academia, o Dr. Ademar Vasconcelos, juiz aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pela presença, e também o Alexandre Marques da Silva, defensor público também aqui do Distrito Federal. E se você quiser mandar uma dissertação ou tese aqui para a academia, nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.